O governo federal publicou hoje uma medida provisória que permite a revisão da tabela do frete sempre que houver oscilação superior a 5% no preço do óleo do diesel em relação ao preço de referência. A medida, publicada hoje no Diário Oficial da União, modifica a lei que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Com a decisão, a revisão dos preços passa a ser feita sempre que for identificado um aumento igual ou superior a 5% no preço do diesel. Até então, a Agência Nacional de Transportes Terrestres deveria fazer revisões nos valores sempre que o diesel tivesse oscilação igual ou superior a 10%. A Secretaria-Geral da Presidência da República afirma que a mudança tem o objetivo de reduzir o impacto da alta dos combustíveis sobre o setor de transporte rodoviário de cargas. Essa modificação do gatilho para reajuste do piso mínimo do frete rodoviário a partir da alteração do preço do óleo diesel de 10% para 5% não deve resultar em reajuste imediato da tabela do frete. É o que informou a Agência Nacional de Transportes Terrestres. De acordo com a ANTT, a tabela do frete permanece sem alteração porque, abre aspas, até o momento, a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aponta que a variação acumulada é de 3,26%, ou seja, inferior aos 5% estabelecidos pela medida provisória. Portanto, a tabela do frete permanece sem alteração até que nova pesquisa da ANP revele que o gatilho atingiu o percentual superior a 5%, fecha aspas. E ainda sobre esse tema, em nota, a imprensa, a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, avalia que a medida é ineficaz diante dos últimos aumentos do diesel, já que a Agência Nacional de Transportes Terrestres não fiscaliza os cálculos feitos na tabela do frete. A entidade também criticou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que, segundo a Abrava, não tem resolvido os problemas do setor. Vamos pedir ao Miguel Daúde uma análise sobre esse cenário, já que essa tabela de frete foi criada em 2018 para garantir ao caminhoneiro uma remuneração mínima por quilômetro rodado, mas o que se vê na prática é a lei de mercado atropelando essa tabela, ou seja, o caminhoneiro pegando fretes que estão disponíveis e muitas vezes trabalhando aí até no prejuízo, Daúde. Como é que você vê essa medida provisória e como é que você vê o futuro, dessa profissão chamado caminhoneiro? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Petrin, você colocou bem a origem desta medida. Foi logo após aquela greve que nós tivemos, que paralisou o país, derrubou o PIB e o governo, então, resolveu estabelecer uma tabela de preço mínimo para o frete. Bom, isso funciona? Não, na prática não funciona. Tanto que de lá para cá, Petri, muitos caminhoneiros autônomos deixaram a profissão. Qual é a lógica e qual é a prática que se tem hoje nesse mercado? Os embarcadores, ou seja, aquelas empresas que contratam frete, elas não contratam diretamente com os autônomos, elas contratam com uma empresa. Inclusive essas lideranças aí que fizeram o movimento, eles não têm caminhão, eles não dirigem mais caminhão, eles têm empresa, que eles têm contrato com os embarcadores e essas empresas sublocam o serviço para os autônomos. Então, essa tabela de preço mínimo de frete não era cumprida e muitas vezes também o autônomo que pegava um frete por essa tabela, ele simplesmente levava a mercadoria e não tinha retorno, então o prejuízo era maior. Então hoje, quando nós olhamos o número de caminhoneiros autônomos, nós percebemos que caiu assustadoramente. Porque esses caminhoneiros, caminhão já com uma idade média muito alta, custo muito grande e aliado a essa questão do combustível. Hoje o que você vê nas estradas são caminhões de empresas. As empresas, por medida de segurança, para não passar mais pelo que passaram lá em 2018, compraram a sua frota de caminhão e hoje os autônomos pouco existem nessas estradas. Eles usam mais em termos de outros serviços mais local.
Então, portanto, Petri, você reduzir o gatilho de 10 para 5 para reajuste da tabela de preço mínimo, evidentemente não vai funcionar muito, porque esse mercado ainda depende, né, de uma certa forma, da lei de oferta e procura. Perfeito. Você sabe que aquela greve surgiu com um aumento muito grande de oferta de frete, e a demanda era menor, e aconteceu tudo isso. Mas é uma decisão que não vamos aqui criticar, não. Ela tem um objetivo de realmente facilitar um pouco a vida daqueles que ainda dependem muito do frete e que possa ter algum pequeno benefício com essa decisão. Boa, Daúde. Obrigado. Boa noite. Até amanhã, Daúde. Valeu. Até amanhã. Boa noite.